Boa noite a todos. Depois de uma oração dessa, a gente podia levantar e ir embora para casa, está tudo certo. Eu agradeço muito o convite, fico muito lisonjeado e agradecido pelo convite de fazer essa explanação, justamente aqui nesta casa maravilhosa, Centro Espírita, Humildade e Caridade, trazer um pouquinho de conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, compartilhando com nossos irmãos e amigos de doutrina. Desejamos a esta casa maravilhosa, acolhedora, e a todos os seus trabalhadores e participantes que continue sempre abençoado por Deus e pela espiritualidade mentora que aqui preside. Sempre penso na maravilha do Espiritismo. Amado, geralmente os estudos dela é dentro do Evangelho, e eu geralmente sou mais na parte prática do Espiritismo, trazendo um pouco daquilo que eu conheço a respeito dessa maravilhosa doutrina, que é o Espiritismo. Doutrina tão acolhedora e confortadora em todos os momentos de nossas vidas. E através dessa doutrina, obtivemos o conhecimento que devemos aproximar do nosso Criador Deus. Que de qualquer forma teremos essa necessidade, ou sendo pelo amor, ou sendo pela dor, como assim muito se diz dentro da doutrina. Mas a cada aprimoramento e aprendizagem em nosso tempo de nossa existência, a cada momento nos desperta a vontade e desejo de se aproximar do Pai e buscando entender de forma mais esclarecedora para que nos conforte. Assim, sempre diminuindo a busca pela dor e buscando o conhecimento pelo amor. E aqui no Espiritismo, através de Kardec, que nos trouxe a codificação nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma forma mais coesa e direcionada, abrindo nossas mentes dentro de um caminho mais simples e lógico, fé raciocinada, nos acolhendo em nossas dores espirituais, nos dando as diretrizes das razões e dos porquês. Ainda penso que estamos hoje, neste segmento, mais na condição de trabalhadores, porque já obtivemos ou já despertamos para este fim nas reencarnações anteriores. E fomos convidados ao segmento, principalmente no propósito da caridade, do acolhimento e na nossa própria evolução, a ajudar a alavancar a evolução alheia, através de conhecimentos adquiridos ou que já trazemos em nossas bagagens, fortalecendo nossas crenças, adquirindo ou que já trazemos, fortalecendo nossas crenças, nossas fés, e a todos o momento, já somos cristãos há um longo tempo dentro de nossas encarnações. Isso nós temos certeza. E este fascínio pelo Espiritismo, que nos traz tanta segurança, fé e determinação, nos intuindo ao acolhimento ao outro dentro da caridade, dentro da humildade, do compartilhamento de conhecimentos. Podemos acreditar que nas nossas últimas reencarnações anteriores já estivemos dentro dessa doutrina, pois todos, ou alguns, temos o conhecimento. O início do Espiritismo foi em 18 de abril de 1857, já há 169 anos. Então nós poderíamos já ter tido 2 ou 3 reencarnações neste período até o momento, após Kardec, ou até mais. Isso vai de cada um, de cada necessidade. Já estivemos, talvez, ou até junto com Kardec, Vamos colocar pretensão à parte, mas podemos pensar dessa forma, justamente pelo entusiasmo que nós temos em trazer, em conhecer o Espiritismo, que sempre sentimos a intuição a todo momento dessa aproximação de bons espíritos. A casa espírita, ou o templo cristão, é o nosso ponto de apoio onde conectamos com Deus, Jesus, e com a espiritualidade mentora superiora de cada casa, buscando equilíbrio e conhecimento e acolhimento. Dentro da casa espírita ou de qualquer templo que se fala de Deus, nós sentimos a vibração, porque conectamos todos em um só Deus. Todos os templos cristãos, também nossas casas espíritas, são fundados com interesse mútuo, com intuição vindo do plano superior, para que nestes locais sejam compartilhados principalmente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
São locais para que damos continuidade no seguimento de Jesus Cristo, principalmente aos mais necessitados. Dando continuidade ao que Jesus disse aos seus discípulos na sua última aparição após a ressurreição no Monte da Galileia. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Isso, ele disse a todos os seus discípulos e seguidores, e que atualmente podemos nós considerar também responsáveis para esse segmento. Este é o nosso propósito. Sempre digo, e é de nossa percepção, nós nascemos para o outro, nós vivemos para o outro. Essa é a nossa necessidade, é através do outro que nós evoluímos. E a partir disso, é de nosso dever cristão entender o Evangelho e dar o seguimento dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, seja quem for, como continuidade no que foi ordenado aos seus discípulos e seguidores. E para complemento desta ação, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. É uma instrução muito conhecida do Espírito da Verdade, registrada na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem já leu, está no capítulo 6º, psicografada por Allan Kardec, como é de conhecimento de todos, em Paris, em 1860. Ela sintetiza a base da evolução humana ao unir o sentimento e a razão, sendo Allan Kardec o maior precursor desses ensinamentos de Jesus Cristo. Eu acredito que muitos aqui já leram algum livro do Pentateuco de Kardec, ou até mesmo todos os livros, mas não acredito tanto que muitos leram obras póstumas. Nós temos conhecimento do Pentateuco, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, Gênesis e o Céu e o Inferno. São os 5 livros de Kardec. E depois, obras póstumas. Esta frase que eu vou falar agora está neste livro, Obras Póstumas. É preciso programar a moral e propagar a moral e a verdade. Entendendo-se que essa também é uma das máximas do Espiritismo. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele senão o que pode ajudar no progresso moral e intelectual. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aqueles que aproveitam o ensinamento pelos espíritos. De nada adianta crer se a crença não faz com que dê um passo adiante na via do progresso e o não torne melhor para o próximo. A crença no Espiritismo só é proveitosa quando aquele de quem se pode dizer hoje está melhor do que ontem. Isso nos lembra Santo Agostinho, no final de cada dia, passar um reparo no nosso dia, daquilo que foi proveitoso, daquilo que eu não evoluí, para que no próximo dia eu já elimino o que foi pesaroso no dia anterior e a cada dia me torno uma pessoa melhor. A importância que o homem atribui aos bens temporais está na razão inversa de sua fé espiritual. É a dúvida sobre o futuro que o leva a procurar suas alegrias neste mundo, satisfazendo suas paixões, ainda que às custas do próximo. Como eu tinha dito sobre o livro Obras Póstumas, é uma coletânea de escritos de autoria de Allan Kardec, compilados pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com destaque para o empenho de Pierre e Gaëtan Lamarrière e de Amélie Gabrielle Baudet, que foi a viúva de Kardec, publicada por aquela sociedade logo após o desencarne de Kardec, para que nós tenhamos o sacrifício que tiveram para que nos trouxesse essa informação. Não parou. Ele deixou os seus seguidores, e eu acredito que essa Obras Póstumas já começou a ser escrito antes. E o mais interessante desse livro, que é uma compilação, não só do Pentateuco, das revistas espíritas, que são 12,
12, além das cartas. Então, é um resumo que nos traz um conhecimento bem amplo, já assim de base dentro do Espiritismo. Como disse anteriormente, da influenciação de espíritos superiores em trabalhadores cristãos, que é para alavancarmos o conhecimento e a evolução a caminho de Deus. Encontrei um pequeno trecho neste livro, Obras Póstumas. Influência espirituais a homens de gênio. Kardec pondera que homens de gênio, de todas as categorias artísticas, sábios, literatos, oradores, são capazes por si mesmos de compreender e conhecer grandes coisas. Nós muitas vezes chamamos isso de talento, já veio pronto, mas é capacidade de todos que estejam empenhados ao despertamento. Mas precisamente porque são considerados capazes e que os espíritos que visam a execução de certos trabalhos que lhes sugerem as ideias necessárias, assim, na maioria dos casos, eles são médiums com a sensibilidade mais aguçada e sem ter o conhecimento que estes são médios, que eles são médios, a coisa flui. Quando concentramos em busca de uma inspiração, seja para qualquer assunto, estamos simplesmente fazendo uma evocação, qualquer concentração que seja. Às vezes sentimos e temos uma vaga intuição de assistência estranha, prazerosa e com bons resultados. Aos estudantes, no momento das provas, ao concentrarem, automaticamente invocam espíritos interessados também no mesmo assunto, nos abrindo a memória daquilo que estudamos e passamos a ter conhecimentos, obtendo bons resultados. Deixando bem claro, apenas auxiliando na lembrança do estudado. Nós precisamos ter estudado, ter que ter o conhecimento, para que no momento seja nos aberto a mente, para que traga o conhecimento. Não adianta pedir para o espírito ajudar na prova se ele não tiver o conhecimento. Eles não vão passar cola, não. Eu até lembro de uma prima e da minha avó, porque minha avó era muito sábia, mas eu não sabia ler. O pessoal foi de fazenda, e ela tinha desencarnado, uma prima minha fazendo 7ª série, sei lá, chegou e falou, eu vou rezar para a avó, para me ajudar na prova. Eu disse, nossa, você não sabe a saia justa que você está colocando, que ela não sabe nem ler. Ela não passou a ter conhecimento porque desencarnou, continua a mesma pessoa. Então, ou seja, quando estamos com a consciência aberta, em busca de resolução de alguma questão, nos conectamos com espíritos. As pessoas às vezes chegam na casa espírita, tem espírito aqui? Só aqui eu estou vendo, não sei quantas pessoas tem aqui, uns 60, 70, estou encarnado. Em cada encarnado tem pelo menos algum do lado. Dependendo da sua vibração, tem até mais. Então estão por toda parte. E que nós vigiemos os nossos pensamentos e sempre abrimos para as boas vibrações. Aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um auxílio que jamais é recusado quando é pedido com sinceridade. Eu tenho algumas composições e poesias escritas há uns 50 anos, esses dias mesmo, ali, que quando a leio hoje, tenho uma nítida percepção que não são minhas. Sempre penso que há 50 anos atrás, quando eu vejo certas coisas, algumas músicas que a gente compõe, você entendeu? A gente pensa, eu não tinha capacidade intelectual lá atrás, com 18, para escrever isso que eu estou escrevendo agora. Com certeza são as aproximações espirituais que sempre nos trazem esta facilidade de desenvolvimento intelectual e através de nossos pensamentos. Mas, gente, isso é independente de crença religiosa e até mesmo de acreditar em algo imaterial. O Espiritismo acredita que o despertar é interior e cada um irá contribuir de determinada maneira para a evolução da humanidade, começando pelas questões pessoais e familiares. Tomar um gole de água. Como aqui hoje nós estamos frequentando essa casa espírita, Humildade e Caridade, que se instalou no propósito desta contribuição da evolução espiritual de todos que aqui frequentam, no acolhimento fraterno de todos os necessitados, venho trazer um pouco sobre a necessidade do espiritismo em nossas vidas,
que é o maior objetivo das casas espíritas, abrigando os bons espíritos e os anjos da guarda, como assim chamam, responsável por tutelar aqui na Terra. Existem os espíritos afins, que podem ser familiares, mas geralmente são seres ligados a uma causa incomum, porque menor ou maior que ele seja aos olhos da matéria. Pois existem pessoas com missão apenas familiar, mas nem por isso menos importante. Recebem inspirações de grupos de espíritos com aquela energia. Igualmente nos casos aí de Chico Xavier, e nomes que ficaram conhecidos em todos os campos do conhecimento, pois encarnaram em busca de obras capazes de tocar corações, além de contribuir para a caminhada dos outros irmãos, seja de mais sabedoria e autoconhecimento. Logo, potencializando a evolução espiritual que vivemos em busca. Dentro das leis divinas, há o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É de responsabilidade de todo cristão o acolhimento ao próximo, ao irmão dentro das suas necessidades. Grandes objetivos também das casas espíritas. Fora da caridade não há salvação. Outra máxima do Espiritismo. Isto é a igualdade entre os homens perante Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. A caridade é a lei suprema de Cristo. Amai-vos uns aos outros como irmãos, amai vosso próximo como vós mesmo. Perdoai seus inimigos, não façais ao trem o que não gostarias que vos fizessem. Tudo isso se resume na palavra caridade. A caridade não está só na esmola, pois a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. É caridoso por pensamentos aquele que é indulgente para com as faltas do próximo. É caridoso por palavras, o que nada diz que possa prejudicar o seu próximo. Caridoso por ações, quem assiste seu próximo na medida de suas forças. Inclusive Chico Xavier sintetizou a máxima afirmada que Allan Kardec tivesse escrito: fora do espiritismo não há salvação. Ele teria seguido outro caminho. Graças a Deus que foi fora da caridade não há salvação. Senão nós teríamos perdido o Chico. Ou nós teríamos seguido ele em outro segmento. Né? O que significa, na visão do médium, que fora do amor não há salvação. Eu não tenho condições de salvar materialmente, sem ter um sentimento, no momento que eu estendo a mão. Este é o propósito do fora da caridade não há salvação. Eu sempre tive, a vida inteira, um questionamento. Muitas vezes questiono sobre salvar de quê? Aí, orientado por Emmanuel, o mentor espiritual de Chico, que é de conhecimento de muitos, Chico explicava que salvação equivale ao refazimento, restauração ou livrar-se das complicações e dores que nós mesmos criamos. Muitos dizem que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E aí volta o questionamento. Salvar de quê? Eu não penso assim. Jesus veio para nos ensinar a nos salvar de nós mesmos. Que nada mais é o que nos trouxe. Kardec, na codificação, ensinou-nos a livrar de nossas mazelas, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, os ciúmes, a maledicência. Se for, nós vamos ficar até amanhã aqui, porque é bastante. Isso são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar alguma haste. Chico mesmo disse que a cada reencarnação que viermos, se a gente conseguir livrar de pelo menos uma dessas, é um grande avanço. Porque nós estamos arraigados nisso já há muito tempo. Que desde nossa criação simples e ignorantes, a cada reencarnação, vamos buscando a evolução moral e espiritual, que tem como antídoto a caridade e a humildade. São duas passagens que nós não temos como fugir, se estivermos dentro deste propósito. Isso é o que nos induz o nome da casa, humildade e caridade. Este é o propósito. As aflições na terra são os remédios da alma.
Ela salva para o futuro, como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhes devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Essas vossas aflições, olhai para baixo de vós e não acima, pensai naquele que sofre ainda mais porque vós e buscai-lhes também este conhecimento, a salvação. O desespero é natural para aquele que crê que tudo acaba com a vida no corpo. Imagina, você sabendo que está chegando a hora e você acredita nisso. É um contrassenso para aquele que tem fé no futuro. A salvação desse desespero é passar a entender o porvir. É o que se tem que se buscar. Nós temos um pouco dessa responsabilidade de trazer este conhecimento para que haja esse livramento. O homem é, muitas vezes, o artifício de sua própria infelicidade neste mundo. Se ele voltar à fonte de seus infortúnios, verá que a maior parte deles são o resultado de suas imprevidências, de seu orgulho, de avidez e, por conseguinte, de sua infração às leis de Deus. Muitas pessoas às vezes me perguntam: isso está certo? Isso está errado? Isso está certo? Eu falei, essa resposta a gente já tem. Conhece as leis de Deus? Está fora das leis de Deus? Então está errado. Está dentro das leis de Deus? Está certo. Buscando apenas o transitório e desfazendo do que é eterno. Isso é hoje a maioria. Estamos no caos que está justamente por causa disso. Então nós busquemos esta salvação até tornar-nos espíritos na categorias felizes. Vai demorar, viu, gente? Não é amanhã, não. Nós sabemos que muitos buscam na casa religiosa o remédio e poucos buscam a cura. E a cura encontramos justamente através de nossos conhecimentos, principalmente pelas nossas má atitudes. É só mudar de rumo, mudar de vibração e das buscas. Fazíamos muito explanações lá na Krenock. A gente fazia muito trabalho na Krenock Espírita, falar que faz trabalho na Krenock é um negócio meio complicado, né? E muitos perguntavam o que poderia afastar do obsessor, né? A gente não gosta muito de falar de obsessor, é um irmãozinho que se perdeu e precisa de socorro, precisamos orar por eles. Se uma oração, o que faria para poder afastar? O que a gente faz para afastar aquilo que nos incomoda? É mudar a vibração. Mas se eu rezar, ele vai embora? Olha, por que ele vai embora? A partir do momento que você começa a orar, e ele não é de oração, ele vai falar assim: nossa, esse caboclo é muito chato, só reza, vou procurar outro. Entendeu? Então, para que nós mudemos a nossa situação, mudemos a nossa vibração. Aí as coisas mudam. Muda as vibrações e as buscas. Muda de rua, muda de caminho. Se não está tranquilo no que segue, busca o segmento que lhe traz tranquilidade. A melhor religião é aquela que nos faz ser melhor. E todas elas nos levam a Deus. Eu estive analisando um tempo sobre essas pessoas, que o remédio que mais buscam, principalmente nas casas espíritas, é a doença DFCT. Gente, isso não existe não, eu criei, viu? Senão vocês vão procurar no Google, vocês vão achar. E hoje é chique você falar que tem a doença, né? Só com as letras. Eu sou isso, eu tenho aquilo. DFCT. Por que eu chamei essa doença disso? Porque é doença da falta do consumismo transitório. É uma doença geral no nosso planeta. Ficou até bonito, né? Eu tenho DFCT. O que causa essa doença? Quando falta o dinheiro. Estourou o cartão de crédito, não tem como pagar. Não consigo comprar um celular iPhone. Não consigo comprar um carro novo. Minha mulher, o marido foi embora. Aí chora. Aí o marido volta, a mulher chora. Então, aí nós adquirimos essa doença, que nada mais é angústia, por não achar um caminho, acha que se está perdido por causa de necessidades. Aí buscamos o remédio nas casas espíritas, em qualquer outro lugar, ao invés de buscar a cura, se preocupando apenas com o transitório e deixando de lado o que é eterno, o que nós continuemos, porque o que temos fica, o que continua é o que somos. Aí, como todo remédio é passageiro, resolve por algum tempo, some.
Quando estiver nessa doença novamente, voltam. E assim sucessivamente. Sendo que quando encontrarmos a cura, livrarmos de tudo que nos prejudica e passamos para o lado daqueles que também curam e praticam a caridade. O que mais profetizamos dentro do cristianismo, que é a essência da existência, principalmente dentro das casas espíritas, dentro das codificações de Kardec? Alguém arrisca? Deus. Profissão de fé espírita raciocinada. Ainda compilado neste livro, Obras Póstumas, a gente sabe que o que é Deus no livro dos Espíritos é a primeira pergunta, né? E na Obras Póstumas ele está especificando que é um compilado também do livro dos Espíritos. Há um Deus inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Temos a prova da existência de Deus nesse axioma. Não há efeito sem causa. Vemos constantemente uma imensidade de efeitos, cuja causa não está na humanidade, pois que a humanidade é impotente para produzi-los, ou sequer para explicá-los. A causa está acima da humanidade. É a essa causa que se chama Deus, Jeová, Brahma, Forri, Grande Espírito, o homem, aquilo que a gente direciona a Deus. Tais efeitos absolutamente não se produzem ao acaso, fortuitamente e em desordem. Desde a organização do mais pequeno inseto e a mais insignificante semente, até a lei que rege os mundos que circulam no espaço, tudo atesta uma ideia diretora. Uma combinação, uma previdência, uma solicitude que ultrapassam todas as combinações humanas. Então, a causa é soberana, soberanamente inteligente. Deus. Deus é eterno, é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus é eterno. Se tivesse tido começo, alguma coisa teria existido antes dele. Ou ele teria saído do nada. Ou então um ser anterior o teria criado. E assim que degrau em degrau remontamos ao infinito, na eternidade. Podemos até querendo filosofar que possa haver alguma coisa além de Deus, mas vamos ficando com isso por enquanto, que nós vamos levar muito tempo para talvez chegar na posição de Jesus. Nossa menina era pequena e sempre acompanhou com a gente o Espiritismo, aqui nessa casa até. Um tempo conversando, ela falou assim, ô pai, quem que é pai de Deus? Eu falei, minha filha de Deus. Já está preocupado quem que é o avô, né? Nós não conseguimos chegar a Jesus. Ela está querendo saber quem que é o pai de Deus, quem que foi que criou Deus. Se ele tivesse tido o começo, como eu já tinha dito, haveria sim um pai. Deus é imutável. Se estivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo, não teria nenhuma estabilidade. Nós temos um exemplo hoje, né, chamado Brasil. É justamente isso. É imaterial. Sua natureza difere de tudo que chamamos matéria, pois, do contrário, ele estaria sujeito às flutuações e transformações da matéria, então já não seria imutável. É único. Se houvesse muitos deuses, haveria muitas vontades. E, nesse caso, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente, porque é único. Se ele não dispusesse de poder soberano, alguma coisa ou alguém haveria mais poderoso que ele. Não teria feito todas as coisas e as que eles não houvesse feito, seria a obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas mínimas coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Deus é infinito em todas as suas perfeições. Se supuséssemos imperfeito um só dos atributos de Deus, se lhe tirássemos uma menor parcela de eternidade, de imutabilidade, de imaterialidade, de unidade, de onipotência, de justiça e de bondade, poderíamos imaginar um ser que possuísse o que lhe faltasse
E esse ser mais perfeito do que ele é que seria Deus. Temos o conhecimento, através da doutrina, que Deus não é um pai punitivo. O Espiritismo veio acabar com o inferno, veio acabar com o céu, veio acabar com a morte. Por isso estamos no mundo de prova e expiação, onde ainda o mal predomina, porque é aqui que nós resgatamos tudo que é de nossa necessidade. Estamos com as pessoas que precisamos estar neste momento, simplesmente por uma questão de evolução. Eis aí a grande misericórdia de Deus. Nossa atual condição se referencia às nossas escolhas e atitude. É apenas resultado. Não existe nenhum castigo. O que plantamos, colhemos. Que busquemos plantar melhor, né? Com Deus no coração. Fomos criados simples e ignorantes. Sabemos disso, mas não temos o mínimo de noção onde fomos criados, onde e quando. Não há sequer um espírito criado no planeta Terra, pelo que nós conhecemos de evolução. Somos espíritos etéreos, vindo de outros lugares habitar na Terra. Então, para Deus não faz diferença onde estamos. Sabes que estamos no universo, a cada tempo em uma morada, buscando evolução dentro das nossas necessidades. Às vezes eu gosto de buscar lá atrás dentro da história. Vocês acreditam que uma criança consegue aprender a andar com 2 anos, 2, 3 anos? Se o homem levou mais de 40 mil anos para ficar em pé. Então, quando uma criança está andando com 2, 3 anos, com o nosso auxílio, nós estamos ajudando a recordar como anda, a recordar como fala. Nós só lembramos. É por isso que nós falamos que nós não somos espíritos criados aqui neste planeta Terra. Que estejamos sempre em busca dessa evolução espiritual, contribuindo também com nossas vibrações dentro das nossas casas espíritas para com o próximo, porque isso se torna uma corrente de longos elos. Então, gente, não gosto de estender muito tempo, porque se eu começar a estender muito tempo, vocês perdem o começo, vocês esquecem o começo, né? Agradecemos novamente pela oportunidade, o carinho, o acolhimento desta casa conosco, e estaremos sempre à disposição. Muito obrigado e que Deus continue nos abençoando. Espero ter contribuído, pelo menos com um passinho, nessa busca da evolução através desse conhecimento. Eu acho que é de grande dever para que tenhamos o conhecimento do Pentateuco, de Kardec. Estudem, faz uma grande diferença. Primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos, nesta encarnação, eu tive a noção, o sentimento que eu já tinha lido esse livro. Em alguma outra, sei lá, nessa eu sei que não foi, entendeu? Então é muito esclarecedora buscar esses conhecimentos, esses estudos, através da codificação de Kardec. Eu acho que é a base do Espiritismo. Antes de qualquer outra leitura, para que nós tenhamos argumentos de entender o que os demais escrevem, está na base de Kardec, tem valor, para que nós consigamos discernir o que se fala de Espiritismo. Não quer dizer porque foi escrito por um espírito que quer dizer que seja coisa, né, que possa nos levar ao conhecimento. Nós precisamos ter esse crivo. E agradecemos novamente por essa oportunidade, a família inteira da Casa Humildade e Caridade. E